A aula de hoje nos ensinará sobre a ética e os 10 mandamentos contidos aí na palavra de Deus, mais precisamente em Êxodo, tá? A partir deste momento, todos vocês podem aí marcar a sua presença, né? Digitando o número do seu CPF e confirmando aí no botão confirmar presença, tá ok? Bom, quais serão os assuntos abordados na aula de hoje? Nós falaremos sobre a relação entre a lei e os 10 mandamentos, né? Falaremos também sobre a relação entre a lei e a nova aliança, a relação entre os 10 mandamentos e a ética cristã, tá ok? Ou a ética de Cristo. Os objetivos da aula de hoje serão diferenciar entre os mandamentos e a ética, compreender e explicar por que Cristo veio para cumprir a lei e não invalidá-la, diferenciar entre a lei e a ética cristã e aplicar em nossas vidas aí os conceitos, tá, da ética cristã, tá bom? Bom, nós sabemos que para mantermos aí um bom relacionamento com Deus e também com os nossos semelhantes, nós precisamos aí ter algumas regras, algumas normas de condutas, né? E principalmente se tratando aí do relacionamento criador e criação, ou seja, Deus e o homem. Deus estabeleceu, né, uma norma, ou na verdade 10 normas para que o homem viesse ter um relacionamento perfeito com ele, né? Esta norma é chamada de Decálogo, ou também conhecido como os 10 mandamentos, tá? Nós podemos falar aí que os 10 mandamentos foram aí foi o primeiro tratado ético registrado nas Escrituras Sagradas, meus irmãos. Quando o Senhor revelou aí, ou deu a Moisés os 10 mandamentos, né, ele tinha como objetivo moldar, né, o comportamento humano, o caráter do homem, né, para que houvesse uma boa relação entre o homem e Deus e também o homem e o homem, revelando assim para toda a humanidade qual é o padrão, né, comportamental e de caráter que o homem deve ter aí perante o seu Criador e perante, tá, o seu próximo, perante o seu semelhante. Acredito que vocês recordam das aulas anteriores, onde nós falamos que para a boa convivência, né, o homem necessita obedecer algumas regras, alguns mandamentos, né, para que todos possam viver em paz em uma sociedade ou em um determinado grupo, sem causar conflitos e sem fugir da ética, né? Bom, nós vamos dividir aqui agora os 10 mandamentos. Do primeiro ao quarto mandamento, é o que nós falamos que esses mandamentos foram direcionados ou entregues a Moisés para que viesse direcionar, tá, o quê? O relacionamento do homem para com Deus. Nós vamos destrinchar aqui agora e veremos que todos os 4 primeiros mandamentos estão relacionados entre o homem e Deus, né? Quando nós vemos o primeiro mandamento lá em Êxodo capítulo 20, nós vemos que o primeiro diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus estava estabelecendo com Israel o que hoje nós conhecemos aí por monoteísmo, né? Ou seja, a crença em um único Deus, né? Então, neste momento nós vemos aí que foi estabelecido o primeiro tratado aí para que o homem venha se relacionar com Deus. Ou seja, não ter ou não crer, não acreditar em outras divindades que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso.
né? Nós vemos que o segundo mandamento, né, que depende do primeiro mandamento também não fará para ti imagens de escultura. Ou seja, Deus estava neste momento proibindo aí a idolatria, né? Ou seja, para que o homem venha se relacionar, venha ter comunhão com Deus, Deus naquele momento estava ali proibindo, de maneira própria, né, ali a idolatria. Então nós vemos aí que o primeiro e o segundo mandamento realmente está relacionado à comunhão e ao relacionamento entre Deus e o homem. Nós temos também o terceiro mandamento, que também está relacionado na comunhão, também se relaciona à comunhão do homem para com Deus. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O Senhor estava neste momento fazendo o quê? Alertando o ser humano contra a profanação do santo nome de Deus, né? Ou seja, para que o homem viesse se relacionar e ter um relacionamento perfeito com Deus, ele não deveria tomar, né, o nome do Senhor em vão, não deveria profanar aí o nome de Deus, né? Nós temos aqui o quarto mandamento, né, que é relacionado ao sábado, que fala sobre o sábado, né? Que lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então estava falando do dia em que todo o povo se consagraria, descansaria do seu trabalho para ter um dia em que ele pudesse aí se relacionar unicamente, exclusivamente com o Senhor, seu Deus, um dia dedicado à comunhão com Deus. Do quinto ao 10º mandamento, nós vemos que Deus estabeleceu ali algumas regras, algumas normas, para que o homem venha se relacionar com o seu próximo, ou seja, com o seu semelhante. Então, essa sequência de mandamentos está relacionado o quê? O relacionamento entre o homem e o homem, né? Vamos analisar aqui, né, neste momento, o quinto mandamento. O quinto mandamento fala do quê? Do respeito aos genitores, ou seja, o respeito aos pais, né? E nós sabemos aí que este é o primeiro mandamento no qual está anexado, acompanhado ali uma promessa, né, para todos os filhos. A Bíblia nos diz: honra teu pai e tua mãe para que sejam multiplicados os seus dias aí na face da terra, né? Então, para que o homem venha se relacionar, tá, com Deus, né, ele também deve se relacionar com o próximo e principalmente com aqueles que o gerou, né? Então nós vemos aqui a importância dada aqui à família, né, ao relacionamento familiar, à comunhão familiar, né? Então nós vemos aqui que Deus, ele sempre zelou pela nossa família, né? Deus sempre zelou pela família, melhor dizendo, né? Nós vemos também que o sexto mandamento está relacionado aí na comunhão entre os homens, né? Que fala do respeito pela vida alheia, onde Deus diz: não matarás, né? Então, para que o homem venha respeitar aí a Deus, venha respeitar o seu semelhante, foi dito para ele o que? Não matar o seu semelhante, né? Ou seja, o homem deve zelar pela vida em todas as instâncias. Nós sabemos que a vida, né, é um dom de Deus para todo ser vivo, para todo ser humano, né, e que nós devemos respeitá-la, né, em toda e qualquer circunstância. O homem não tem autonomia e nem tampouco autoridade para tirar uma vida sequer, né? Nós falaremos isso um pouco mais para frente nas próximas aulas, quando estivermos falando
principalmente aí da questão do aborto, né? Muitas pessoas têm dúvidas se pode ou não abortar, né? Dentro deste mandamento aqui, do sexto mandamento, né? Está escrito: não matarás, ou seja, o homem deve zelar pela vida do seu próximo, zelar pela vida do seu semelhante, tá ok? Continuando aqui, né, nós temos aqui o sexto mandamento, que nos fala de uma vida pura, uma vida consagrada a Deus, né, que em Êxodo diz: não adulterarás. Ou seja, o Senhor, neste momento, ele está dizendo para que o homem tenha um bom relacionamento com o seu próximo, com o seu semelhante, ele deve manter aí a sua pureza, né? Preservar a sua família, preservar aqueles que Deus colocou sobre os seus cuidados, né? Deus pede para que o homem venha fugir, né? Fugir do adultério, proíbe então o adultério, né? Temos também o oitavo mandamento, que também está relacionado, né, com o convívio em sociedade, que ele nos fala sobre a honestidade. Quando está escrito lá: não furtarás, né? Deus está incentivando o homem a ter uma vida honesta, né? Ou seja, prezar pelo seu trabalho, prezar do seu ganha-pão, não gastar naquilo que não convém, e assim por diante, né, meus irmãos? Vejamos agora também aqui o nono mandamento, né, que nos fala, né, sobre algo que está associado profundamente ao caráter do ser humano, que é a verdade, né? Está registrado em Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, o homem, para que ele venha viver bem em sociedade, viver bem no grupo no qual ele está inserido, ele não pode, em hipótese alguma, faltar com o quê? Faltar com a verdade. Ele não deve mentir. Não deve dizer palavras mentirosas, contar historietas e assim por diante. Da boca de um homem, de uma mulher de Deus, deve provir apenas a verdade. Em hipótese alguma, o homem deve mentir aí ao seu próximo, né? Mentir ao seu semelhante, tá ok? Temos aqui também o décimo mandamento, né, que diz para que nós não venhamos cobiçar o que é herdade do nosso próximo, né, daqueles que estão ao nosso redor. Então, este mandamento, ele está relacionado ao quê? Ao respeito à propriedade, tanto à própria, né, aos bens próprios e aos bens alheios também, né? Então, para o bom convívio aí em grupo, para o bom convívio em sociedade, Deus estabeleceu aí os seus 10 mandamentos, para que o homem venha se relacionar primeiramente com Deus, né? Primeiramente com o Criador, ter uma vida de comunhão plena com Deus, e esta vida de comunhão plena venha também se refletir na vida em sociedade, na vida em grupo, né? Seja na sociedade, num contexto geral, no local onde você mora, né? No país onde você mora, como certos grupos, né? Nos quais nós estamos aí inseridos, né? No nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa escola, no nosso bairro e assim por diante. Então devemos lutar, devemos preservar aí a nossa integridade, né? Preservar a integridade do nosso caráter perante todos os grupos nos quais nós estamos aí envolvidos, né? Não devemos fugir em nenhum ponto aí dos 10 mandamentos. E se nós olharmos, né, fizermos uma análise dos 10 mandamentos, nós vemos que todos eles, né, são válidos para o dia de hoje, né? Nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, talvez surja uma dúvida para você aí, na questão do sábado. Então,
Se todos são válidos, o sábado deve ser guardado? Não necessariamente o sábado. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Bom, vamos continuar aqui o nosso estudo de hoje, né? Nós vamos analisar agora a questão da lei. Nós temos registrado em Mateus capítulo 5 o quê? Que Jesus ele não veio para abrogar ou destruir a lei, né? Jesus ele veio sim para cumprir toda a lei, e em nenhum ponto da lei Cristo deixou ali de cumprir, muito pelo contrário, né? Toda a lei foi cumprida pelo nosso Senhor Jesus, seja do ato do nascimento até a sua conduta, sua vida em sociedade, tudo foi cumprido e foi obedecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não permitiu que nenhum ato, né, viesse ali macular a sua integridade perante Deus. É importante frisarmos isso, por quê? Porque Cristo, ele tinha ciência da sua missão. Cristo tinha ciência do porquê ele veio sobre a face da terra. E ele sabia que como era difícil, né, cumprir toda a lei, né, ele zelou para que tudo viesse estar conforme os propósitos divinos, tá? Fazendo isso, né, cumprindo ali os requisitos da lei, né, Cristo criou, né, através de Cristo foi gerado o que então? A nova aliança, né? Quando nós falamos a nova aliança, nós nos referimos ao quê? A uma nova maneira, né, de cumprir a lei. Né? Uma maneira não tão, podemos dizer que até mais difícil do que a lei propriamente dita. Né? Porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, viver debaixo da graça do Senhor, é muito mais difícil do que viver nos tempos da lei. E nós vamos falar isso aqui hoje, né? Por quê? Porque a lei, ela visava o quê? Um caráter, né? Aliás, a graça do nosso Senhor Jesus, a nova aliança, melhor dizendo, né? Preza o quê? Pelo caráter, né? O caráter espiritual e abrangente, tá? Ou seja, enquanto a lei falava de rituais, de formas externas, né? A aliança, a nova aliança em Jesus Cristo fala de uma transformação, né, que começa dentro do homem e é percebida aí pelo seu exterior, principalmente no quê? Na questão do caráter, né? A nova aliança também fala no quê? Na valorização interior do ser humano, né? Do homem, ou seja, fala que o homem deve ter aí principalmente um coração puro, né? Afinal, nós sabemos que do coração do homem é que procedem aí os adultérios, as mentiras e toda sorte de maldade. Então, quando Cristo ele instituiu aí a nova aliança, ele fez isso para que o homem passasse a ser transformado, né? Começasse a sofrer a transformação no seu interior, e essa transformação fosse notória aí através do seu exterior, né? A nova aliança também ela nos fala de uma obediência, né? A nova aliança em Cristo Jesus requer do homem uma obediência incondicional, né? E ela chega a ser mais exigente do que a lei propriamente dito, porque a lei ela julgava o ato consumado. A nova aliança em Cristo Jesus passa a julgar o ato quando ele ainda está sendo concebido na mente do homem, né? Ou seja,
Cristo quer que o homem seja obediente em todas as circunstâncias, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito, né? Embora nós estamos falando aí da ética cristã, né? Nós veremos aí que a ética, ela tem sim por base aí os seus 10 mandamentos, né? Porém, a ética cristã, ela é mais profunda, né? Porque não necessariamente nós precisamos consumir o ato para receber aí o julgamento, né, do nosso Senhor. Tá? Bom, agora que nós estamos vivendo aí a nova aliança em Cristo Jesus, é muito importante, tá, que o homem tenha em sua vida aí o quê? O Espírito Santo de Deus, pois somente ele é capaz de fazer com que a lei moral de Cristo, com que a ética de Cristo, com que a nova aliança seja instaurada, seja instalada no coração do homem. Por quê no coração? Porque apenas com uma transformação de vida, apenas com a regeneração, com um novo nascimento, lembra que nós tratamos isso no primeiro módulo? Então, agora nós vamos falar novamente, principalmente aqui no nosso módulo de ética, né? É necessário ser regenerado, é necessário ser transformado, é necessário ser nascido de novo para poder compreender, né, inteligivelmente aí a questão da ética do nosso Senhor Jesus, a questão da nova aliança. Então, através da transformação do nosso coração, através da instauração da lei moral de Cristo, da ética cristã em nosso coração, é que nós podemos compreender, né, o que o Senhor realmente quer ou melhor, qual é a forma que o Senhor realmente quer que o homem venha viver para que tenha completa comunhão com o seu Criador e também com o próximo, tá? Continuando aqui a nossa aula, né, nós vamos falar agora, né, sobre a doutrina de Jesus, né, sobre o cumprimento da lei. Muitas pessoas têm dúvidas, né, se Cristo ele cumpriu a lei, se Cristo deixou de cumprir a lei ou se Cristo faltou em algum ponto da lei. Agora nós vamos analisar aqui alguns dos 10 mandamentos, né, e vamos chegar à conclusão de que Cristo ele cumpriu completamente toda a lei, né? Bom, vamos começar aqui analisando o terceiro mandamento, né, que é a proibição contra a profanação, onde está registrado: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? O Antigo Testamento proibia o que? O juramento leviano, fútil, falso, né? O falso juramento, onde as pessoas deveriam evitar jurar em nome de Deus, né? Já Cristo, ele diz que a integridade nas palavras é mais importante do que o juramento formal. Ou seja, não é necessário você fazer um juramento, tá, para que Cristo venha conhecer a sua integridade, a sua retidão diante do seu próximo, diante do seu semelhante, né? Apenas a sua forma de conduzir a conversa, a sua forma de falar, a intenção com qual as palavras são proferidas para o seu próximo, para o seu semelhante, né, já são suficiente para Cristo discernir aí qual é o seu propósito, né? Então não é necessário agora com a instauração da nova aliança, o ato do juramento já não é mais necessário, apenas o falar,
né, ou a intenção de falar, tá, já traz ao homem aí responsabilidade por este ato, né? Se a pessoa falar com boas intenções, realmente Deus honrará ali a sua palavra. Agora, se a pessoa proferir palavras com segundas intenções, dizer que faz e na verdade não quer fazer e assim por diante, Cristo já discerne o pensamento da pessoa na hora e já traz sobre ela ali a recompensa pelo seu ato, né? Quer seja boa, quer seja má. Tá? Continuando aqui, vamos analisar agora, né, o sexto mandamento, né, que fala o quê? Respeito pela vida alheia, que diz não matarás. Né? O Antigo Testamento nos fala, né, que a pessoa era condenada caso ela viesse matar de uma forma deliberada, de uma forma dolosa, premeditada, quando a pessoa realmente tinha a intenção de matar, quando a pessoa tinha intenção de tirar a vida do seu próximo, tirar a vida do seu semelhante. Já Cristo condena as ações, as atitudes que levam alguém a tirar a vida. Cristo condena a ira, Cristo condena o crime, a agressão, tanto a agressão física, quanto a agressão verbal, a agressão psicológica. Cristo condena tudo isso, porque ele sabe, tá, que este é o primeiro passo para que alguém, os primeiros passos, na verdade, para que alguém venha aí cometer algum homicídio, algum latrocínio e assim por diante. Né? Então, a lei proibia o ato, tá? O ato do homicídio. Cristo já condena e proíbe as intenções, as atitudes, os sentimentos que levam o homem aí a cometer este ato tão agressivo contra a vida do próximo, contra a vida do seu semelhante. Devemos levar em consideração que a vida ela está nas mãos do Senhor, né? Nas mãos do nosso Deus. E apenas Ele, apenas Deus tem o direito, apenas Deus tem a autoridade de tirar a vida de alguém. Tá? A este caso, aplica-se também a proibição, né, da prática do aborto. Qual o motivo que leva alguém a tirar uma criança? O orgulho, a vaidade, o ego, o eu. Né? Nada disso é permitido por Cristo. Toda e qualquer atitude que leva alguém a tirar uma vida é proibida pelo Senhor Jesus Cristo. Em hipótese alguma, o Senhor, né, aceitará ou estará de acordo com alguém que tira a vida do seu próximo, que tira aí a vida do seu semelhante, tá ok? Continuando aqui os nossos estudos, falaremos um pouco agora sobre a questão da vida pura, que é o nosso sétimo mandamento, né? O sétimo mandamento diz, né, não adulterarás. Né? No Antigo Testamento, o adultério era considerado quando o ato, né, era propriamente consumado, quando as pessoas eram pegas no ato de adultério. Né? Na Nova Aliança, já não é necessário mais a prática do ato. Tá? Cristo, ele condena não apenas a relação ilícita de um homem ou uma mulher com alguém que não seja seu cônjuge, né? Mas ele proíbe o quê? Os pensamentos impuros, libidinosos, as fantasias, né, que a pessoa pode ter aí em sua mente. Isso aí, para Cristo, é considerado o quê? Como adultério mental. Tá? Então, fantasiar uma relação com alguém que seja fora do seu
do seu matrimônio, apenas de pensar, apenas de fantasiar, Cristo já considera como pecado. Então, portanto, nós devemos tomar muito, mas muito cuidado mesmo, né? E não dar asas aí à imaginação fértil que o ser humano tem, né? Então, no Antigo Testamento, o ato era proibido. Já no Novo Testamento, a intenção, só o pensar, né? Só o fato de desejar outra pessoa já é considerado como adultério, e aí quem pratica tal ato receberá das mãos do Senhor aí graves, né, duras advertências, e se não se arrepender, corre o risco aí até mesmo de perder a sua salvação, né? Então, devemos tomar muito cuidado com isto, tá ok, meus irmãos? Continuando aqui o nosso estudo, nós falaremos agora sobre algo que Cristo ele proibiu e vai proibir sempre, independente da circunstância, independente da situação. Tá? A lei, ela sempre, embora permitisse, tá? A lei ela sempre foi contra o divórcio, né? Embora permitisse que o homem viesse ali a dar a carta de desquite para sua mulher ou para o marido, independente da situação, né? Ela não estava de acordo, porque feria aí sempre os princípios da palavra de Deus, né? Sempre houve discussão entre os rabinos, né, sobre a possibilidade ou não do divórcio e um novo casamento, tá? Isto não é assunto para esta matéria em específico, tá? É para umas aulas aí à frente, tá? Agora vamos falar aqui sobre o que Cristo diz, né? Cristo, enquanto a lei dizia que o homem poderia se separar por algum motivo que não estivesse agradando o parceiro, Cristo ele diz que apenas a infidelidade, tá, era o motivo que permitiria ali a questão do divórcio, né? E mesmo assim, sob diversas, né, diversas facetas, né? Vamos colocar assim, depois de diversas análises, né, que o nosso Senhor permitiria aí um divórcio, né? Preste atenção, nós estamos falando do que? Da quebra de aliança, né? da dissolução do casamento, tá? Não estamos falando da dissolução do casamento e a aquisição de um novo casamento, tá? A palavra de Deus sempre zelou pela união da família, tá? A união entre os cônjuges e assim por diante, tá? Então a Bíblia diz que Cristo permitiu dar a carta de divórcio? Sim, permitiu mediante a infidelidade conjugal, tá? Mas e a aquisição de um novo matrimônio? A Bíblia não diz nada, né? Pelo menos não neste momento, tá? A Bíblia só diz que não é possível, tá? Continuando aqui o nosso estudo, vamos falar um pouco sobre os preceitos éticos neste momento, né? No Antigo Testamento era comum, tá, a prática da pena de talião. O que é a pena de talião, né? É a questão do olho por olho, dente por dente, né? Da forma que alguém cometeu algum crime, por exemplo, uma morte, a pessoa deveria morrer também, né? Ou seja, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Aqui em Hebreus 10, 28 nos diz, né? Quebrantando a lei de Moisés, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, né? Então, nós vemos aí que a lei, né, ela era
aplicada com rigor, né, e sem misericórdia, né? O Antigo Testamento fala para o homem aí resistir, né? Se possível até resistir às duras ofensas e assim por diante, né? A questão, lembra o que foi dito pelos antigos, né? Amar os vossos amigos e odiar aqueles que vos aborrecem, né? Então a lei chegava a dizer para o homem odiar, aborrecer aqueles que não lhe agradavam, né? Já Cristo diz que o homem ele deve orar por aquele que o persegue, abençoar aqueles que os maldizem, né? Então, a lei de Cristo ela é muito diferente. A nova aliança é muito diferente do que a lei, né? Nós temos aqui o que nós acabamos de falar, né? A lei diz, né? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Já Cristo diz, né, que ele não permite o sentimento de ódio nem mesmo a um inimigo, né? Até aqueles que nos aborrecem, aqueles que nos perseguem, são dignos aí de receber o quê? A nossa misericórdia e a nossa compaixão, tá ok? Bom, meus irmãos, a aula de hoje é isto, tá? Aqui nós terminamos o assunto de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado, e até a próxima semana, permitindo Deus, se Deus quiser. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.